Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre numerologia, né? Numerologia, na verdade, é a ciência dos números. E quando a gente fala até mesmo sobre esse conceito de numerologia, o pessoal já tem como se fosse um viés, né, do preconceito, como se tem também hoje a ciência materialista, né, a ciência de hoje, que na verdade perdeu muito dos conceitos das antigas civilizações, se não todos, em relação a achar que, na verdade, isso não faz sentido, ou é algo para pegar trouxa, no sentido de não entendimento do verdadeiro conceito, né? Se a gente pensa sobre números, até mesmo sobre matemática, sobre geometria sagrada, que precede até mesmo a ciência, né, as equações matemáticas dos físicos, né? Tudo tem um princípio. Se na verdade não ocorressem matemáticos como Pitágoras, né, há 500 a.C., entendendo como a relação dos números tem a ver com a relação com o nosso cosmos, com tudo que nós fazemos, nós não teríamos, né, o que a gente chama hoje de descobertas da ciência de hoje, né, o foguete no espaço, ou mesmo a física quântica, ou mesmo o carro elétrico, né, que basicamente é o mais do mesmo, né, a gente sabe mais do que isso, que não tem um conceito de elevar o ser humano, mas apenas de fazer o ser humano cair mais uma vez na matrix mental e não se libertar daquilo que na verdade poderia se libertar, que é o quê? A evolução do próprio ser humano, né? A dicotomia que a gente vive hoje, na verdade, é entre a evolução do ser humano, que não é uma evolução, hoje é uma involução, ou seja, não evolução, e a evolução da própria só tecnologia, que não é uma evolução. Quando a gente vê nas antigas civilizações, as antigas civilizações elas eram muito mais avançadas em termos tecnológicos. Então o que a gente está vivendo? Uma involução em todos os aspectos. Por isso que quando a gente fala de nova era, que na verdade não tem nada de novo, mas é a era de Aquário, é a racionalidade, é você pensar, você refletir. E a numerologia ajuda muito nisso. Então, quando a gente pega, né, nossa linha é pitagórica, né, iluminista pitagórica. Então, quando a gente estuda Pitágoras, a gente vai ver que, na verdade, Pitágoras cria diversos conceitos, né, ele organiza esses conceitos, inclusive Platão estudou e quis revelar até os segredos, né, para outras pessoas, mas ele foi expulso. E nesse caso, quando a gente pensa sobre Pitágoras, ele era mais conhecido que Jesus Cristo na época dele, tá? Eu quero dizer claro porque tudo que ele foi criado foi destruído na ilha de Patos. Então a primeira provocação que eu quero dizer para você aqui, se você não conhece nada sobre Pitágoras, é por que uma pessoa que começa a estudar sobre isso é cancelado, destruído, né? Ou mesmo seus livros queimados, né? Vamos falar os papéis, né, que ele criou naquela época, né? Então tem um motivo, né? Então o cancelamento que acontece hoje nas redes sociais não é tão novo assim, como eu sempre falo para nossos alunos, né, de qualquer curso da Mangabeira Academy, a história é um contínuo de tempo, ou seja, o que está acontecendo agora já aconteceu. E por que eu tô querendo dizer isso? Porque a numerologia nasce lá. Então, o significado de cada número. Inclusive, eu vou passar número a número para a gente trazer alguns princípios básicos, mas a numerologia acontece o quê? Com a base numérica. Então, tudo aquilo que você vive hoje, né? Então, teve uma transformação. Até os romanos, por exemplo, e nós, muito da nossa cultura, por exemplo, eu sou brasileiro, nasci brasileiro nessa existência. Então, basicamente, eu tenho uma raiz latina, né? Talvez você more, ou seja, uma pessoa de um país que não seja latino, né? Então, por exemplo, se você é nos Estados Unidos, ou mesmo na Austrália, ou mesmo no Reino Unido, na China, na Tailândia, no Japão, ou mesmo africana, né? No caso, no Egito, na África do Sul, Namíbia, você pode também ter uma raiz, às vezes, polinésia, né? Então, assim, cada povo tem uma origem. Nesse caso, quando a gente fala dos romanos em si, eles utilizavam os números romanos. O que vai mudar tudo? A partir do momento que, na verdade, os árabes, né, vão criar entre aspas, né, basicamente é uma nova descoberta, novamente, né, do que a gente conhece hoje como números. Né? Então, o 0, 1, 2 e assim por diante, da perspectiva que nós hoje utilizamos nas equações, fração, matrizes, derivados e assim por diante. E eu quero dizer isso porque tudo é histórico, né? Talvez você não goste dessa parte, talvez você não se interesse tanto, mas provavelmente é porque o seu professor ou a sua professora não tinha paixão, né? E eu sempre tenho muito paixão de ensinar isso, porque quando você tem paixão sobre aquilo que está acontecendo agora, você tem paixão sobre o que foi, o que é e o que será. E eu vou falar o significado de cada número, do 0 ao 9, né, nesse caso,
para que você entenda que tudo tem um sentido. Ah, Diego, mas eu vejo números repetidos. Tem um podcast, um vídeo que fala sobre isso. Se você enxergar 11, 11, 11, 22, 22, enfim, tudo tem um significado. Mas nesse caso, desse podcast específico, eu vou falar de número a número. Não vai ter esse sentido de energético, tá? Então, começando aí com o número 0, né? Então, basicamente, o que o número 0 quer simbolizar, né? O 0 significa o todo, né? Quando a gente pensa sobre a verdadeira origem do número 0, até entrando numa perspectiva esotérica das escolas iniciáticas, o 0, na verdade, até se você pega o átomo, é a maior parte, que é o vazio. Tanto que a ciência, até hoje, não revela isso, eles não adentram nessa perspectiva, sempre fica no 1. Tanto que a ciência de hoje é o número 1. Por quê? Basicamente, é a ciência materialista, que só acredita naquilo que vê. É um Tomézão, né? É o conceito de Tomé, né? O arquétipo de Tomé. Só acredito vendo. É basicamente essa ciência que você tem hoje. Mas quando você vai nas antigas civilizações, o 0 é o todo. E basicamente é o mundo desconhecido. Por que é o mundo desconhecido? Porque se o átomo é vazio, na verdade, tudo é vazio. Se tudo é vazio, tudo é possível. Né? Se tudo é possível, na verdade, por que a gente está estudando ainda só o conceito do 1? Né? Então, o 0, na verdade, é o todo. Não é o nada. E você foi treinado através da matrix mental e é ensinado, até seus filhos, suas filhas, são ensinados que o 0 é nada por causa disso. Por significar o todo, tá? Guarda isso. O número 1, né? O número 1 significa o primeiro, né? Então, o princípio, se a gente pensa em relação à criação, né? O 1 representa o quê? O próximo, né? Então, representa aquilo que começa. Se a gente pensar em relação até mesmo Caibalion, ou mesmo em relação às origens latinas, né, do princípio do infinito, seria o alfa, né, até o princípio grego, né, que foi trazido dos egípcios. Então, se é o alfa, tudo tem um começo. Então, o que você quer começar agora? Né? É o princípio do 1. Tá? O número 2, né, até o pessoal, o número 1, desculpa, também tem um conceito de Deus, né, também o pessoal usa bastante. O número 2 significa o 2, o conjunto. Né? O 2 representa o quê? O somatório de 1 mais 1. Então, quando você pensa no número 2, tem a ver como se fosse uma união. Né? E nesse conceito de união, é como se fossem duas almas juntas, pode ser um casamento, pode ser uma união. Tem a ver o conceito até mesmo em relação à polaridade, tem o princípio do gênero, né? Masculino e feminino, tem um conceito de correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Então, significa como se fosse uma harmonia, uma cooperação. O 2 anda em conjunto. O número 3 tem a ver com o trino, né? E o trino está presente em todas as religiões, cultos, doutrinas. O trino, na verdade, não representa, por exemplo, para alguns vão representar Pai, Filho e Espírito Santo, para alguns vão representar Brahma, Vishnu e Shiva, para outros vai representar uma pirâmide, né? Vai representar a terceira dimensão e assim por diante. Mas seria o conceito de, por exemplo, do primeiro sólido geométrico, também, se a gente pensar, né? Inclusive, né, o trino vai representar muitos dos conceitos que nós trabalhamos aqui dentro da alquimia da mente. Tá? O número 4, né, é o somatório do 1, do 1, do 1, do 1, certo? Então, seria do 3 mais 1 ou do 2 mais 2. Então, o 4 seria como se fosse o próximo passo depois do 3. E quando a gente pensa em relação à evolução, seria o conceito o quê? Do próximo passo que a humanidade deveria estar perseguindo, mas que a grande maioria ainda não está preparada. Mas significa no sentido de estabilidade, né? Então você passa para o quarto, que seria como se fosse o quadrado, né? Um sólido geométrico. O número 5 significa, por exemplo, um pentágono, né, em relação a uma geometria sagrada, né, ou mesmo a própria geometria matemática, né, digo. Então, nesse caso, representa a liberdade, representa aquilo que, na verdade, tem que acontecer dentro da sua vida. E aqui, no caso, a gente também, não falei até agora, mas todos os nomes têm uma simbologia, né? Não é o foco aqui, mas a gente pode até gravar em próximos podcasts e vídeos, mas procura na internet depois qual que é o seu número, né? Você vai pegar o seu nome, os seus sobrenomes, cada nome... Cada letra do seu nome vai ter um número e você vai fazer o somatório e vai ver o número, tá? Abre parênteses, fecha parênteses. E o 5 é a liberdade, né? Como eu falei. O 6 tem a ver com um hexágono, nesse caso, né? Matemático. E nesse caso representa o amor, a responsabilidade. Então, basicamente, se você pega um hexágono, você vai ter em cima e embaixo do mesmo jeito, né? É como se fosse um espelho. Então, o conceito de amor que a gente usa bastante aqui na Alquimia da Mente é de carinho. Então, você presta atenção dos dois lados, basicamente. O número 7 tem a ver com o número de espiritualidade, que seria a perfeição. E nesse caso, representa até mesmo como se fosse Saturno, né? Então, a perfeição, o rigor, aquilo que tem que ser feito. O número 8 representa como se fosse o infinito ao contrário, e nesse caso significa também a prosperidade, a gente fala muito disso, né?
O número 9, para a gente concluir, seria o ômega, então o fim de tudo que a gente faz. E basicamente seria o término daquilo que precisa terminar, né? Então, quais são os acontecimentos, processos, situações que você precisa terminar na sua vida. Até para te ajudar nessa maior compreensão, né, a gente lançou o nosso livro Alquimia da Mente, né, que é onde a gente vai ensinar para você como reprogramar a sua mente para atrair riqueza e prosperidade, né? Para adquirir o livro, é só clicar no primeiro link da descrição aí embaixo e tem vários conceitos, né, que a gente trabalha aqui em relação à energia, em relação a você entender as antigas civilizações e mais do que isso, você co-criar a realidade dos seus sonhos, tá bom? Basicamente, para adquirir, clica no link da descrição que vai poder compreender cada vez mais, não só o que a gente falou hoje, mas também o que você precisa trabalhar dentro da sua vida. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.